Olá pessoal, continuando aqui nosso curso GeoGebra para professores, vamos ver hoje como a gente pode alterar as propriedades dos objetos, né? É claro que se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, né, ponto A e um ponto B, a gente vê aqui na janela de álgebra as propriedades geométricas ou algébricas, né, as coordenadas, as equações dos pontos, né? Mas além dessas propriedades matemáticas, digamos assim, tem aquelas propriedades de apresentação, né? A cor dos pontos, a forma dos pontos, a espessura das linhas, a cor das linhas. Então, vamos ver como a gente pode alterar as propriedades dos objetos. Então, o nosso plano aqui é fazer uma construção simples, uma espécie de uma flor, né? Usando aqui um hexágono de base AB. Então, como é que funciona? A gente poderia construir o hexágono usando aquela construção clássica do hexágono, mas o GeoGebra já tem aqui a ferramenta polígono regular. Então, eu posso clicar na ferramenta polígono regular, clicar nos pontos A e B. Ele vai perguntar o número de vértices do polígono, vou dizer 6, que eu quero um hexágono. Tá aí, ele criou o hexágono para mim. E o plano agora é a gente criar um semicírculo sobre cada um dos lados, né? Então, vou usar aqui a ferramenta semicírculo e vou criar aqui um semicírculo para cada lado. Note que o que aconteceu, ele está rotulando os semicírculos aqui, né? Então, eu vou mais uma vez e pela última vez dizer aqui que eu vou colocar o rotular no modo apenas os pontos novos, apenas para os pontos novos, né? E vou, usando o botão direito, pedir para ele não exibir este rótulo. Pronto. Os próximos semicírculos, então, ficarão sem o rótulo, sem a exibição do rótulo, né? Então, vou clicar aqui agora no E para o D. Se a gente fizesse D para E, o semicírculo apareceria, né, na outra direção. Então, vamos lá, preencher as pétalas aqui. B para A, pronto. Só que essa pétala não está muito bonita, a gente pode mexer aqui nas cores agora. Então é isso que eu quero mostrar, como é que a gente altera essas propriedades de apresentação dos objetos, né? Então, tem várias maneiras, tem mais de uma maneira, né? Mas a maneira mais prática é usando este menu aqui, tá ok? Este menu, vamos aqui selecionar a ferramenta Mover, que é a ferramenta de seleção, clicar no menu e ele aparece aqui, ó, uma série de opções, que essas opções vão variar de acordo com o objeto selecionado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesta primeira pétala, mudou aqui os ícones, né? Mudaram os ícones, e a gente tem aqui algumas opções. Eu posso mudar a cor, né? Deixa eu botar uma pétala aqui bem rosinha, tá ok? Bom, a gente pode mudar. Se você não diz nada, ele está com a transparência 0 aqui, né? Esse controle aqui é a transparência dessa figura. Então é como se o interior dela fosse completamente transparente. Mas você pode aumentar esse valor aqui, ó, digamos 50. Então fica uma pétala com esta cor com a transparência de 50%. Ok? Ou seja, a gente pode acessar essas propriedades mais imediatas, né, de cor, espessura das linhas, aqui. Então, vamos, por exemplo, mudar a cor desse polígono. Então, o que é que eu preciso fazer? Clico no polígono, vai aparecer aqui, ó, a cor atual desse polígono. Eu posso mexer e colocar um laranja. Aumentar aqui a transparência, né? Ou melhor, aumentar a opacidade, tornar mais opaco, né? Então, eu posso também, aqui a gente está vendo que ele está exibindo esse rótulo do polígono, né? Eu posso, com o botão direito, acessar aqui e pedir para ele não exibir o rótulo.
Tá? Então, eu poderia aqui, também eu posso, vamos ver o que acontece se eu mexer aqui nessa ferramenta que controla o tipo de tracejado, né, que a gente vai usar para as linhas. Então, posso colocar essa linha aqui, ó, com um tracejado, e com este controle eu controlo aqui a espessura da linha. Ok? Bom, então eu poderia selecionar agora cada um, fazer o mesmo procedimento para cada um dos objetos, né? Preencher a cor. Mas a gente pode selecionar mais de um objeto e aplicar uma alteração aqui das propriedades para mais de um objeto. Como é que a gente faz isso, né? É selecionando os objetos com a tecla de Ctrl apertada. Então vou apertar a tecla Ctrl e selecionar. Eu já tenho um arco aqui, né, selecionado, um semicírculo. Vou clicando nos outros. E aqui eu estou selecionando todos esses objetos. E eu vou querer que eles tenham a mesma cor e a mesma opacidade aqui, né, de 50%. Tá? Então, todos esses que estão selecionados aqui estão com a mesma opacidade, que eu acho que foi a mesma que eu coloquei para o primeiro. Eu vou selecionar aqui o primeiro, né, a primeira pétala, e verificar que está em 50. Ok? Então, eu poderia também, né, ocultar cada um desses rótulos aqui, ou mesmo os objetos. Né? Então vamos fazer isso. Eu não quero exibir esses pontos. Né? Então eu posso, com o Ctrl, selecionar todos os pontos. E aqui eu tenho essa outra propriedade aqui, ó, que controla o que a gente vai exibir de cada um dos pontos, né? Dos rótulos. Então eu posso exibir o nome dele, o nome e o valor, que são as coordenadas, né? Ou só o valor, ou uma legenda que eu posso escolher. Mas no caso eu vou esconder. Escondi os rótulos, e eu, com o botão direito, agora eu posso esconder os objetos, né? Não exibir os objetos. Tá? Então tá aí, é assim uma das maneiras que a gente pode acessar as propriedades dos objetos. A gente pode também sempre acessar essas propriedades através do menu aqui de configurações, né? Você clica no objeto que você quer mexer, altera as propriedades, e você vai ter essa opção aqui com o botão direito, configurações. E aqui ele vai mostrar uma janela que tem muitas opções aqui, né? Aquele menu, este menu aqui, né, oferece só algumas das opções de propriedades. Mas é claro, a gente tem muitas outras. Então, estão separados aqui por aba, né? A gente pode mudar o nome do objeto, a definição dele, algumas propriedades aqui que depois a gente vê com mais calma, a cor, né? Então eu poderia mudar aqui, selecionar um objeto e mudar a cor aqui também, tá certo? Aqui tem aquelas mesmas informações, só que mostradas de outra maneira, talvez com mais opções. O estilo também, posso mudar a espessura da linha, a opacidade do traço, o estilo, que é o tracejado, tá? Preenchimento aqui, além do preenchimento completo aqui, né? A gente pode preencher com xadrez, né? Com vários tipos aqui, tijolinhos. Então dá para fazer umas coisas bem interessantes manipulando aqui essas propriedades dos objetos, que algumas não aparecem nesse menu simplificado e outras aparecem nesse menu de configurações aqui. Além dessas propriedades básicas, nós temos algumas propriedades avançadas aqui, né? Que depois a gente vai ver. Tá ok? Mas por hoje a ideia era essa. A gente pode alterar essas propriedades de apresentação, né, de estilo dos objetos, e basicamente usando este menu que aparece aqui. Ele fica escondido, né, mas se você clica ele aparece, e ele depende do objeto que está selecionado, ou dos objetos selecionados, né? Pode ter mais de um. A gente pode selecionar mais de um com
simultaneamente apertando o Ctrl à medida que a gente vai selecionando, né? Então, essa é a ideia. A outra maneira de alterar as propriedades é usando a configuração, que a gente pode acessar pelo menu aqui do botão direito, configurações, ou então também nesse símbolo de uma engrenagem aqui, né? Seleciona o objeto, vem aqui, também vai acessar o mesmo menu. Ou ainda, a gente pode selecionar os objetos aqui, né? Eu posso usar a mesma técnica de seleção de objetos, eu posso clicar em cada uma dessas bolinhas aqui, né? Então, por exemplo, se eu clicar nessa bolinha, o objeto desaparece. Então isso aqui é uma coisa bem interessante para se a gente quiser ter objetos auxiliares que não aparecem na construção final. Então eu posso ocultá-los aqui, né, com essa bolinha. Mas se eu quiser selecionar mais de um, eu posso também, usando o Ctrl, selecionar aqui. Eu clicar em cada um deles, aí eu vou selecionando vários objetos ao mesmo tempo. Tá? E eu posso mexer nas configurações também aqui, acessando o menu por aqui, configurações. Tá? Então, é assim que a gente pode alterar as propriedades de apresentação dos objetos. Até mais.